Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu vou contar uma história que parece ter saído de um filme, mas aconteceu de verdade e mudou a vida de um homem para sempre. É a incrível história de Phineas Gage. Imaginem o ano de 1848 nos Estados Unidos. Phineas Gage era um capataz de construção de ferrovias. Um cara respeitado, eficiente e muito querido por sua equipe. Ele era o tipo de líder que todos confiavam. O trabalho dele envolvia explodir rochas para abrir caminho para os trilhos, uma tarefa perigosa que exigia muita precisão. Em um dia que parecia como qualquer outro, 13 de setembro, algo deu terrivelmente errado. Gage estava preparando uma carga explosiva. O procedimento era o seguinte: ele fazia um buraco na rocha, colocava pólvora, um pavio e depois compactava tudo com areia usando uma barra de ferro. Essa barra, que ele mesmo havia mandado fazer, tinha mais de 1 metro de comprimento e pesava cerca de 6 quilos. Nesse dia fatídico, Gage se distraiu por um momento. Ele se virou para falar com seus homens e, ao se virar de volta, achou que a areia já tinha sido colocada sobre a pólvora. Ele então usou a barra de ferro para socar o material com força, mas a areia não estava lá. A barra de ferro atingiu a rocha, gerando uma faísca que detonou a pólvora. A explosão foi instantânea e violenta. A barra de ferro foi lançada como um míssil. Ela entrou pela bochecha esquerda de Gage, passou por trás do olho, atravessou a parte frontal do seu cérebro e saiu pelo topo do crânio, aterrissando a mais de 20 metros de distância. Parece impossível sobreviver a algo assim, não é? Seus colegas de trabalho correram até ele esperando encontrar o pior. Mas, para o espanto de todos, Phineas Gage não só estava vivo como estava consciente. Ele se sentou e, minutos depois, já estava falando. Ele foi levado de carroça para a cidade, sentado e conversando durante o trajeto de mais de 1 quilômetro. Quando chegou ao consultório do Dr. John Harlow, o médico mal podia acreditar no que via. O homem com um buraco enorme na cabeça, mas ainda vivo e lúcido. O doutor limpou a ferida, removeu fragmentos de osso e cuidou dele da melhor maneira possível com os recursos da época. A recuperação de Gage foi considerada um milagre médico. Ele teve uma infecção, ficou em coma por um tempo, mas contra todas as expectativas ele se recuperou. Fisicamente, ele perdeu a visão do olho esquerdo, mas o resto do seu corpo estava funcionando. Ele conseguia andar, falar e se lembrar de tudo. Mas aqui é que a história fica ainda mais fascinante e um pouco triste. O Phineas Gage que voltou não era o mesmo Phineas Gage de antes. Seus amigos e familiares diziam: Gage não é mais Gage. Aquele homem educado, responsável e trabalhador tinha desaparecido. No lugar dele surgiu uma pessoa impulsiva, impaciente, que não respeitava regras sociais e falava palavrões o tempo todo. Ele não conseguia mais manter o emprego porque brigava com os colegas e não seguia planos. Ele perdeu seu emprego na ferrovia. Tentou trabalhar em outros lugares, mas seu novo temperamento sempre o atrapalhava. Ele chegou a trabalhar em um museu em Nova York, exibindo a si mesmo e a barra de ferro que o atravessou, como uma atração de circo. Depois ele foi para o Shell, onde trabalhou como condutor de diligências por alguns anos. Surpreendentemente, esse trabalho exigia planejamento e estrutura, e parece que ele conseguiu se adaptar por um tempo, mas sua saúde começou a piorar. Ele acabou voltando para os Estados Unidos para viver com a mãe e a irmã na Califórnia. Lá, sua condição piorou. Ele começou a ter convulsões cada vez mais fortes e frequentes. Phineas Gage faleceu em 1868, quase 12 anos depois do acidente. Então, por que a história de Phineas Gage é tão importante? Porque o caso dele foi um dos primeiros a fornecer evidências concretas de que diferentes partes do cérebro têm funções diferentes. O acidente danificou especificamente o lobo frontal de Gage, a área que hoje sabemos ser responsável pelo planejamento, pela tomada de decisões e pela regulação do nosso comportamento social, menos basicamente, a nossa personalidade. Naquela época, a ideia de que a personalidade e o caráter de uma pessoa estavam localizados em uma parte específica do cérebro era revolucionária. O caso de Gage abriu as portas para a neurociência moderna. Ele nos mostrou que o cérebro não é só uma massa homogênea, mas sim um órgão complexo, com áreas especializadas que nos tornam quem somos. A barra de ferro e o crânio de Phineas Gage estão em exibição até hoje na Faculdade de Medicina de Harvard, servindo como um poderoso lembrete de como um único evento pode mudar completamente a identidade de uma pessoa e, ao mesmo tempo, revolucionar nosso entendimento sobre o cérebro humano. É uma história trágica, mas que nos ensinou muito sobre a conexão entre nosso cérebro físico e nossa essência como indivíduos. E aí, o que vocês acharam dessa história incrível? É de arrepiar pensar como a nossa personalidade, tudo aquilo que nos define,
está tão ligada à integridade do nosso cérebro? Deixem nos comentários o que vocês pensam sobre isso. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias fascinantes que eu vou trazer. Um grande abraço e até a próxima.